No coração de Roma, sob as sombras da imponente Basílica de São Pedro, relatada um segredo escondido do mundo. Um arquivo repleto de documentos proibidos, textos antigos e manuscritos que, se revelados, poderiam abalar os alicerces da história humana como a conhecidos. O Vaticano, sede da Igreja Católica, guarda mais do que relíquias sagradas e arte medieval. Há um outro tesouro lá, um compêndio de mistérios que por séculos foi cuidadosamente guardado fora do alcance dos olhos do público. Mas o que realmente está escondido nesses arquivos secretos? Quais verdades obscuras, conhecimentos proibidos e revelações psicológicas aguardam o momento de serem desenterradas? O Vaticano, uma fortaleza de fé e autoridade, sempre esteve rodeado de poder e mistério. Mas sua história é, em muitos aspectos, como um grande enigma, onde peças de um quebra-cabeça esotérico nunca se encaixam completamente. O que sabemos é que dentro de seus muros sagrados existem documentos que poderiam mudar nossa compreensão sobre a espiritualidade, a história das religiões e até mesmo o destino da humanidade. Mas por que esses documentos são proibidos? Por que a Igreja se recusa a compartilhar certas verdades com o mundo? Talvez as respostas que elas contêm sejam tão profundas e transformadoras que sua revelação poderia alterar o curso da história e desmantelar o poder secular e espiritual que há séculos sustenta a civilização moderna. Hoje vamos explorar o que está por trás desses arquivos secretos. Vamos mergulhar em sua história oculta e examinar as verdades escondidas por aqueles que controlam o destino espiritual e político de bilhões de pessoas. Prepare-se, pois. O que estamos oferecendo a revelar é mais do que apenas uma simples conspiração. É uma jornada no coração de uma verdade mística que pode estar mais perto de nós do que imaginamos. O que a Igreja realmente sabe e o que ela não quer que você descubra. Vamos vender esse mistério juntos. Para compreender o mistério que envolve os arquivos secretos do Vaticano, é necessário voltar no tempo e explorar a origem desse poder oculto. Desde os primórdios da Igreja Católica, o Vaticano tem sido uma instituição cercada de intrigas e influências poderosas, tanto no campo espiritual quanto no político. Sua ascensão à autoridade global não ocorreu apenas por meio de ocultações e orações, mas por meio de um imenso domínio sobre o conhecimento esotérico e oculto, preservado nas sombras e cuidadosamente escondido da sociedade. A história dos arquivos do Vaticano remonta à época dos primeiros papas, quando o poder da Igreja começou a se expandir para além dos templos e doutrinas oficiais. Em um período turbulento entre os séculos IV e XV, a Igreja buscava não apenas consolidar sua fé, mas também controlar as correntes de conhecimento que estavam sendo passadas de geração em geração. Por mais que o cristianismo tivesse um papel central na formação de uma moralidade coletiva, outras correntes espirituais estavam crescendo, desafiando as visões tradicionais da Igreja. Entre elas, as escolas de mistérios do Egito, da Babilônia e de Roma. Esses ensinamentos esotéricos vieram a ser vistos com ceticismo e, eventualmente, como ameaças. É nesse contexto de tensão que o Vaticano começou a construir e preservar seus arquivos secretos. Sabemos que os primeiros registros dessa biblioteca misteriosa datam da Idade Média, uma era repleta de heresias, alquimia, astrologia e magia. Os papas não mantinham apenas documentos religiosos, mas também textos que tratavam de conhecimentos proibidos, como as artes místicas da Cabala, a alquimia, as tradições esotéricas de civilizações antigas e até escritos que questionavam a própria natureza divina. A filosofia hermética, que ainda hoje possui adeptos fervorosos, fazia parte dessa mistura de conhecimento que a Igreja procurava controlar.
A ação de verdades espirituais e científicas tem raízes mais profundas, ligadas ao temor de que essas revelações ocultas poderiam alterar a ordem estabelecida. Se, por exemplo, os textos de autores como Hermes Trismegisto ou os escritos gnósticos encontrados nos desertos egípcios fossem expostos ao público, como a humanidade reagiria? Que implicações isso teria para a própria natureza da fé cristã e da autoridade papal? A revelação de certos conhecimentos poderia ameaçar os pilares sobre os quais a Igreja Católica construiu seu poder durante séculos. Mas o que exatamente a Igreja teme que foi descoberta? Há documentos que falam de experiências espirituais além dos dogmas cristãos, conhecimentos sobre vidas passadas, contato com seres de outras dimensões, ou até mesmo profecias e segredos cósmicos capazes de reformular nossa visão da história humana. Há aqueles que acreditam que dentro desses arquivos estão relacionados os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, aqueles que não foram contados pela Igreja porque desafiariam sua autoridade. Perguntas como essas rodadas dos mistérios de uma história esquecida. O fato é que, ao longo dos séculos, as informações armazenadas nos arquivos secretos do Vaticano foram cuidadosamente protegidas. Durante a Inquisição, muitos textos foram destruídos como forma de erradicar qualquer oposição ao poder da Igreja. Outras obras foram simplesmente silenciadas ou mantidas em segredo, numa tentativa de preservar um certo controle sobre o conhecimento esotérico. A revelação de certos documentos pode significar a destruição de uma narrativa histórica cuidadosamente manipulada, uma verdade sobre a humanidade que foi sistematicamente enterrada. Este segredo não é apenas uma questão de preservação da fé, mas de poder, controle e manipulação da consciência coletiva. O que é parar esses arquivos poderia revelar uma verdade maior, uma verdade que poucos estão preparadas para encarar. E é exatamente por isso que a Igreja tem tanto a temer quando se trata da abertura desses arquivos. E então, o que realmente está escondido por trás dessas portas trancadas? O que o Vaticano sabe, mas não quer que o mundo descubra? Os arquivos secretos do Vaticano não são apenas um repositório de documentos comuns. Eles são, na verdade, um compêndio de textos que guardam como chaves para entender muitos dos maiores mistérios da humanidade. Para que possamos entender a magnitude desse segredo, é necessário dividir esse conceito em várias camadas, cada uma revelando um fragmento desse complexo enigma. A primeira camada é a mais aparente. O Vaticano, como um centro de poder religioso, tem documentos que, além das escrituras sagradas, além da Bíblia e dos textos litúrgicos, os arquivos contêm registros sobre a vida de figuras espirituais e místicas cujas histórias foram deliberadamente silenciadas pela Igreja. Entre esses registros estão os evangelhos apócrifos, textos que foram descartados do cânone bíblico, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Maria Madalena. Esses escritos contêm ensinamentos que desafiam a narrativa tradicional da Igreja sobre a natureza de Cristo e a relação entre o homem e o divino. São documentos que, se levados ao público, poderiam colocar em xeque a própria fundação dogmática do cristianismo. Mas, além dos escritos cristãos, os arquivos secretos guardam também relíquias de tradições místicas e filosóficas muito mais antigas. Conhecimentos de filosofia hermética, ensinamentos esotéricos de antigos mistérios egípcios e textos alquímicos sobre a transmutação da alma e da matéria. A alquimia, por exemplo, foi vista pela Igreja como uma prática perigosa, ligada ao ocultismo e ao poder de controlar os elementos e até mesmo a vida humana. Entretanto, muitos desses ensinamentos não eram apenas sobre transformação material, mas também espiritual.
como transformar a própria alma e alcançar uma união com o divino. O Vaticano, durante séculos, foi um guardião secreto desses conhecimentos, absorvendo-os, mas também mantendo-os fora do alcance do público. Além disso, nesses arquivos estão escritos que abordam o contato com seres de outras dimensões e seres espirituais, muitas vezes interpretados como anjos ou entidades superiores. Tais escritos, que remontam a tradições antigas, como o Zohar da Cabala, falam de mundos além do físico, de forças cósmicas e espirituais que regem a realidade. Se esses textos fossem divulgados, poderiam transformar completamente nossa compreensão sobre o cosmos e o lugar da humanidade dentro dele. Em muitos desses textos ocultos, a ideia de reencarnação também aparece como um conceito rejeitado pela Igreja. A reencarnação, ou a continuidade da alma através de múltiplas vidas, foi uma crença presente em várias tradições antigas, como o hinduísmo e o gnosticismo. No entanto, quando os primeiros concílios cristãos estabeleceram os dogmas do cristianismo, a reencarnação foi descartada, pois representava um conceito que desafiava a ideia de um julgamento final único. Nos arquivos secretos, alguns documentos sugerem que essa doutrina da reencarnação estava intimamente ligada a um entendimento mais profundo da alma humana, algo que a Igreja preferiu suprimir para manter o controle sobre a fidelidade. Porém, não se trata apenas de textos e doutrinas religiosas que estão ocultadas. Alguns dos registros mais intrigantes envolvem eventos históricos que a Igreja preferiu manter em segredo. Documentos relacionados aos Templários, por exemplo, uma ordem que possuía vastos conhecimentos sobre alquimia, cabala e práticas espirituais. Durante a perseguição dos Templários no início do século XIV, muitos de seus escritos e descobertas desapareceram misteriosamente, e alguns afirmam que o Vaticano tem em seus arquivos documentos secretos que detalham essas descobertas. Essas camadas de conhecimento e mistério são apenas o começo de uma jornada mais profunda. Mas, à medida que começamos a entender o que está guardado nesses arquivos, surge uma pergunta crucial. Por que o Vaticano insiste em manter esses segredos escondidos da humanidade? O que tem de tão valioso e, ao mesmo tempo, tão perigoso nos documentos que estão atrás de portas fechadas, longe dos olhos do público? À medida que avançamos no labirinto de segredos que se entrelaçam nos arquivos secretos do Vaticano, é impossível ignorar as questões mais profundas que pairam sobre eles. O que exatamente o Vaticano quer evitar que o mundo descubra? O que há nesses arquivos que poderiam abalar a estrutura de fé que sustenta bilhões de pessoas? Para responder a isso, é necessário compreender o significado oculto de muitos dos textos guardados. Textos que falam não apenas de eventos históricos, mas de realidades espirituais que transcendem a compreensão comum. Um dos maiores paradoxos encontrados nos arquivos do Vaticano é a relação entre os conceitos de Deus, a criação e a consciência humana. Textos gnósticos, muitas vezes considerados heréticos pela Igreja, revelam uma visão muito diferente da criação do mundo e do papel do ser humano nela. Para os gnósticos, o mundo material não era o reflexo perfeito da perfeição, mas sim uma criação inferior, um reflexo distorcido da verdadeira luz divina. Deus, para eles, não era apenas uma entidade transcendente e inatingível, mas uma força que se manifestava em todo o universo, em cada átomo e em cada ser humano. Essa visão se opõe diretamente à concepção cristã tradicional de um Deus único, distante, que criou o mundo e os seres humanos com um propósito divino predeterminado. Nos textos ocultos do Vaticano, é possível encontrar ecos daqueles gnósticos, revelando que a Igreja primitiva estava em contato com uma sabedoria mais profunda e universal. Uma sabedoria que desafiava a visão monoteísta escandalosa que se consolidou ao longo dos séculos.
A Igreja, ao incorporar certos textos e rejeitar outros, tomou uma decisão consciente de moldar uma doutrina que fosse mais facilmente controlável e que reforçasse a ideia de um Deus imutável e centralizado, em vez de um cosmos interconectado e dinâmico. Os arquivos secretos contêm provas de que, nas origens do cristianismo, essa sabedoria universal foi a mais próxima do que muitos imaginam. Além disso, há um outro aspecto fascinante nos arquivos: os escritos sobre os chamados seres superiores. Embora a Igreja tenha sempre falado de anjos, demônios e santos, alguns textos contêm propósitos de seres de outras dimensões que interagem com os seres humanos de maneiras incompreensíveis para a maioria. Esses seres não são simplesmente mensageiros de Deus, como os anjos, mas entidades que possuem um conhecimento profundo sobre a realidade cósmica e a evolução espiritual. Seriam essas entidades interdimensionais seres de luz ou forças cósmicas que detêm o poder de moldar o destino da humanidade? Ou seriam eles manifestações do inconsciente coletivo que se projetaram nas experiências espirituais de indivíduos ao longo da história? A resposta a essa pergunta permanece oculta, mas os arquivos contêm fragmentos que nos desafiam a compensar nossa concepção sobre o que é divino e o que é humano. Talvez uma das revelações mais impressionantes e, ao mesmo tempo, desconcertantes seja o que esses documentos dizem sobre as capacidades ocultas da mente humana. Em várias tradições antigas, como no Hermetismo e na Cabala, conhecia-se sobre o potencial oculto do ser humano para alcançar estados elevados de consciência, onde se tornaria capaz de acessar a verdade universal. Esses estados espirituais não seriam apenas experiências místicas, mas formas de comunicação direta com a fonte de toda a criação. O Vaticano, ao esconder esses textos, evita não apenas uma mudança na percepção pública sobre a natureza da fé, mas também uma transformação radical na maneira como as pessoas se veem e se conectam com o divino. O que aconteceria se a humanidade começasse a explorar essas capacidades ocultas e a se afastar das doutrinas tradicionais? O Vaticano, possivelmente, teme que tal despertar espiritual conduza a um rompimento com a autoridade religiosa centralizada e com o sistema de controle que ele mantém sobre as almas. Porém, não se trata apenas de ensinamentos espirituais. Existe um aspecto muito mais pragmático nesses arquivos relacionado ao poder político e social que a Igreja sempre exerceu. Documentos que detalham como a Igreja interveio nas questões políticas, manipularam eventos históricos e até mesmo influenciaram o destino dos impérios, são parte do conteúdo mantido sob chave. O Vaticano não é apenas um centro espiritual, mas também uma instituição profundamente envolvida na política global. Esses textos podem revelar como a Igreja controla informações ao longo da história, determinando o que deveria ser ensinado às massas e o que deveria ser guardado para poucos. O conhecimento sobre essas práticas de controle social e manipulação de informações pode ser um dos segredos mais bem guardados e talvez o mais perigoso que a Igreja deseja manter oculto. Tudo isso nos leva a uma conclusão inescapável. Os arquivos secretos do Vaticano não são apenas uma coleção de documentos antigos, mas um repositório de poder, conhecimento e controle. Revelar os segredos que ali relatados poderia transformar nossa visão sobre a religião, a espiritualidade e até mesmo a história da humanidade. Mas o que aconteceria se esses documentos finalmente se tornassem públicos? Estaríamos prontos para enfrentar as verdades que o Vaticano tem mantido escondido por tanto tempo? Agora, enquanto seguimos a jornada pelos arquivos secretos do Vaticano, surge uma questão mais importante. O que podemos aprender com esses segredos
e como podemos aplicar esse conhecimento oculto no nosso cotidiano, como esses mistérios antigos podem moldar a maneira como vemos o mundo e nos transformar espiritualmente. A primeira lição prática que podemos extrair é a importância de questionar as narrativas dominantes. Assim como a Igreja oculta certos textos e ensinamentos para preservar o controle, também somos constantemente expostos a ideias e sistemas que visam moldar nossa visão da realidade. Questionar essas narrativas não significa negar tudo o que nos é ensinado, mas sim buscar uma compreensão mais profunda e pessoal. Ao explorarmos os ensinamentos que foram suprimidos ao longo da história, podemos começar a ver o mundo com outros olhos, livres de dogmas e limitações. Uma prática simples, mas poderosa, é a meditação, especialmente quando voltada para o autoconhecimento e a expansão da consciência. Muitas das tradições esotéricas apresentadas nos arquivos secretos falam sobre a importância de transcender o corpo e a mente para acessar uma verdade universal. A meditação, em sua forma mais profunda, não é apenas uma ferramenta para relaxamento, mas uma porta de entrada para estados elevados de percepção. Ao praticarmos meditação de forma regular, podemos começar a nos conectar com níveis mais profundos de nossa consciência, permitindo-nos acessar uma sabedoria que está além da compreensão lógica e mundana. Outro exercício importante, inspirado nos ensinamentos gnósticos encontrados nos arquivos, é uma reflexão sobre a dualidade do ser humano. Muitas dessas tradições falam sobre a luta entre o ego, que é relacionada ao mundo material, e a alma, que busca a união com o divino. Uma prática que pode ser feita diariamente é uma reflexão sobre as motivações por trás de nossas ações e pensamentos. Pergunte a si mesmo: o que estou buscando com isso? Estou alimentando meu ego ou estou buscando uma conexão mais profunda com minha essência espiritual? Esse tipo de questionamento pode nos ajudar a alinhar nossas ações com nossos objetivos espirituais e tomar decisões mais conscientes e transformadoras. Uma das revelações mais poderosas que podemos aplicar em nossas vidas é a ideia de que a verdadeira transformação começa de dentro para fora. Ao entendermos os mistérios de nossa própria alma, como sugerirmos os textos herméticos e cabalísticos, podemos realizar uma verdadeira transmutação espiritual. Um exercício inspirado nessas tradições seria o trabalho com símbolos e arquétipos, como os encontrados nas filosofias místicas. Por exemplo, podemos escolher um símbolo que represente uma mudança ou evolução que desejamos alcançar em nossas vidas e meditar sobre ele. Isso pode ser um símbolo de força, sabedoria ou equilíbrio. Ao focarmos nesse símbolo, podemos absorver suas qualidades e usá-las para moldar nosso comportamento e nossa perspectiva. Outro exercício prático que pode ser feito, inspirado nos textos alquímicos encontrados nos arquivos secretos, é a transmutação das emoções negativas. A alquimia não é apenas sobre a transformação da matéria, mas também da energia espiritual. Quando sentimos raiva, medo ou tristeza, esses sentimentos são como metais pesados que podem ser transformados em nosso ouro espiritual. Para isso, podemos usar uma prática de visualização, onde imaginamos uma emoção negativa sendo transformada em luz ou em uma energia positiva. Esse processo de transmutação emocional pode ajudar a liberar bloqueios energéticos e promover uma cura profunda em nosso ser. Por fim, é crucial lembrar que o maior segredo revelado pelos arquivos secretos do Vaticano é que o conhecimento espiritual não está fora de nós, mas dentro de cada um. Esses documentos nos lembram que temos um potencial infinito de crescimento e transformação. A verdadeira jornada espiritual não é em buscar respostas externas, mas em despertar para
o conhecimento que já reside dentro de nós. Para isso, recomendamos buscar uma verdade de maneira honesta e calorosa, independentemente das convenções ou dos sistemas que nos sejam limitados. Portanto, ao nos depararmos com esses mistérios, a verdadeira aplicação prática é a de nos tornarmos agentes da nossa própria transformação. Não precisamos de um intermediário para alcançar o divino ou o conhecimento profundo. A chave está em nossas próprias mãos e a jornada começa quando decidimos questionar, explorar e transformar nossa consciência. Essa é a verdadeira magia contida nos arquivos secretos, o poder de desbloquear o potencial humano e despertar para uma realidade mais ampla e profunda. A questão agora é: estamos prontos para aceitar esse conhecimento e permitir que ele nos mude de forma radical? Os arquivos secretos do Vaticano, guardados em um labirinto de ordens e criptografias, não são apenas um depósito de informações proibidas. Eles representam um microcosmo de um poder profundo e oculto que, se revelado, poderia transformar nossa compreensão da história, da espiritualidade e da própria natureza humana. O que está guardado nesses arquivos não são apenas palavras, mas chaves para um entendimento mais profundo de quem somos e do que fomos chamados a ser. Esses documentos proibidos não são apenas relíquias de um passado distante. Eles são portais para um futuro de consciência expandida, se ousarmos olhar para eles. Ao longo deste vídeo, vendemos apenas uma fração desse mistério, mas a verdade, como sempre, está além da superfície. O que a Igreja e as instituições de poder desejam esconder do mundo não são apenas verdades espirituais, mas também armas de transformação pessoal e coletiva. O conhecimento contido nesses textos pode desafiar o que será possível em nossa própria evolução espiritual e mental. Mas é preciso coragem para ir além das sombras e encarar a luz dessas verdades. Agora, a pergunta final: você está pronto para questionar a realidade que lhe foi imposta? Está preparado para buscar as verdades ocultas que o Vaticano e outras instituições têm tentado esconder? O conhecimento está à sua disposição, se você decidir procurá-lo. E a jornada para a descoberta de si mesmo e do universo ao seu redor começa quando você se permite olhar além do véu. A verdade está lá fora, mas, mais importante ainda, ela está dentro de você. O que você fará com isso?